Missão, valor e propósito. Minha gente, eu estou passando por uma sessão de coach fantástico. E é uma imersão bem grande, são 3 dias intensos. Eu estou no meu segundo dia. Hoje, na realidade, eu finalizei o meu segundo dia. Cheguei em casa por volta de meia-noite e agora é 2 horas da manhã em específico. Mas só que nessa sessão de coaching, ela aflora várias coisas em você. E uma das coisas que eles falam demais é o seu propósito, o que você quer deixar de legado para o mundo. E aí eu vejo que eu chego aqui, no sábado, onde eu ponho um compromisso com todos vocês, meus alunos, todos vocês que acreditam no meu trabalho, e aí eu olho e falo, cara, são 2 horas da manhã, amanhã, 8h30 da manhã eu já tenho que estar de novo lá na sessão coach. E olha só que legal, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Sabe por quê, minha gente? Porque eu recebo comentários como esse. Olha que bonito as coisas que eu estou recebendo, com o apoio desses alunos, apoio de você que está aí do outro lado e que me faz continuar, dormir 1 hora, que vai acontecer hoje, para poder entregar um conteúdo de valor para você, tá bom? Então, Luca, você hoje que me mandou essa mensagem, Danilo, você não tem noção o que você está fazendo nas pessoas. Eu mudei de ramo, mudei de planos após ver os seus vídeos. Ou seja, Luca, esse vídeo é para você, ok? Mais uma pessoa aqui, ó, seus vídeos são muito bons. Ou seja, Ricardo Lima, esse vídeo é para você. Parabenizo pela atitude. É pessoas iguais a você que o Brasil precisa. Ou seja, Ronan, esse vídeo é para você. Show de bola, muito bom. Ricardo, novamente, esse vídeo é para você. O meu amigo Wagner, lá do Paraguai, esse vídeo, meu amigo, é para você, ok? Esse vídeo é para todos vocês que me apoiam. Todos vocês. Vou colocar mais uma pessoa aqui, ó, ainda, ó, vídeo muito legal, professor, olha que legal, a outra aqui, ó, grande didática, didática muito boa, e gente, olha só, é isso que faz com que você tenha um propósito de vida, mostrar um pouco de você, deixar algo, ter uma vida que você possa se orgulhar, deixar algo para outras pessoas, para que elas possam olhar e falar, cara, realmente essa pessoa fez algo vantajoso na minha vida. Então, minha gente, estou aqui novamente para gravar mais um conteúdo para vocês, para gravar mais um pouquinho daquilo que eu conheço, para que você possa aproveitar a sua vida e para que você possa, sim, ter rendimento e conseguir fazer o bem para o próximo quando você também chegar lá. Porque eu sei que você vai conseguir também passar essa mensagem para outras pessoas. Então, vamos lá, bora começar a aula. Pois é, minha gente, então na aula de hoje eu trago para você uma outra estratégia de utilizar o Entity Framework, ou seja, o modelo persistente. Eu já comentei com vocês quando estava fazendo ali aquelas aulas de ORM, se você olhar um pouquinho mais para trás nas aulas de C#, você vai ver que eu falo sobre modelos persistentes e modelos não persistentes. Porém, agora eu vou falar sobre modelos persistentes e não persistentes utilizando o Entity Framework. E por que que o modelo não persistente, ele acaba sendo um pouco mais performático na memória, mas você acaba tendo um pouco mais de código. Já o modelo persistente, um modelo que ele é mais inteligente, ele é mais auto-independente, ele tem um código um pouco mais enxuto, porém ele traz um pouco mais de peso em memória. E é esse o objetivo que eu vou explicar para vocês aqui agora. Bom, minha gente, o modelo não persistente é o modelo que trabalha então com o DB Context, né? Ou seja, aquela classe que você cria, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, que ela é responsável por gerenciar um objeto burro, ou seja, um modelo onde ele só tem propriedades ali, né? Ele não chega a ter muitos eventos, ou tem quase nada de evento, ou se tiver algum evento, é somente para auxiliar essa classe. Mas ele não tem ações, por exemplo, como salvar no banco de dados, como buscar e essas coisas. Ela não é uma classe responsável por isso. Então ela é uma classe leve. E aí, minha gente, quando você precisa fazer um processamento, ou seja, carregar uma lista de 100, 1000 pessoas na memória, esse objeto ele é canalizado de uma forma mais leve lá no seu computador. Ou seja, o seu servidor que vai processar esses dados, ele tem como condição de enviar para você um objeto mais leve. Esse tráfego na memória tem menos opções. Por quê? Porque esse seu objeto, que é o objeto que vai trafegar na memória, ele só vai ter ali, por exemplo, no caso de uma classe chamada pedido, olha lá, ó, bom, vamos colocar produto, melhor, produto. Para uma classe chamada produto, o que ela vai ter aqui? Simplesmente o nome, o ID do produto, né? Vai ter a descrição e o valor.
e talvez ali data de criação e alteração. Então são poucas propriedades, ou seja, o conjunto desse modelo ele é menor, por isso ele trafega mais leve na tabela. Porém você tem um pouco mais, na tabela não, desculpa, na memória, porém você tem um pouco mais de código, né? O programador ele programa um pouquinho mais, porque ele precisa sempre lembrar que ele precisa adicionar tudo que ele vai fazer no contexto, ou seja, ele pega aquela lista de produtos, coloca diretamente naquele dado, né? Ou seja, no DB context produtos, onde ele dá um add, ou seja, aí ele adiciona a lista de produtos dele, na realidade o produto, né? Naquela lista, e depois dá um save changes, né? Ou seja, aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada, que ele salva então os dados que estão nesta coleção de produtos. Então quando você tem esse DB Context, ele é responsável por fazer essa iteração e gerenciamento no banco de dados, ok? Então essa estratégia aqui que vocês já viram comigo nas duas aulas anteriores, né? Agora, o modelo persistente, que é a forma que eu vou construir com vocês hoje, você consegue fazer um modelo um pouco mais inteligente, com menos código, porque você vai criar a instância desse objeto, né? E com a instância desse objeto, você vai preencher 1, 2, 3 propriedades e vai dar um save. Ou seja, com esse save, ele já vai acessar lá o próprio DB Context que está dentro dessa própria classe, já vai inserir os dados no banco de dados e você tem esse seu próprio objeto para fazer tudo. Ou seja, você não precisa de dois objetos para fazer então a conexão com a base de dados e jogar todos os atributos diretamente na database. Com essa própria instância, você já tem a conexão ligada no DB Contexto, porque ela já é um próprio contexto da mesma classe, então ela mesma já faz conexão com ela mesma, mandando os dados para o banco de dados. A canalização desse dado aqui, ó, ela passa a ser um pouco maior. Por quê? Porque todas as suas classes, né, todos os seus objetos do seu projeto, ele passa a herdar de DB Context. E DB Context tem vários métodos para interagir com o banco de dados e que você carrega ao herdar numa classe, né? Então você que já viu as minhas aulas lá de herança, você sabe que quando você herda de uma nova classe, você carrega todos os atributos e métodos públicos para a sua nova classe. Então ela fica com todo esse peso da classe que ela carregou. Então o objeto que vai aqui, ó, ele é um objeto mais pesado. Então esse objeto que vai trafegar em memória, ele é muito mais gordo do que esse objeto fininho aqui, ó, que é um objeto que é não persistente, ok? Porém, esse mesmo objeto, ele tem ali vários DBs contexts aqui dentro e que pode ele mesmo fazer o save, o autosave de cada objeto que está aqui. Ou seja, esse objeto ele é auto-independente. Já esse daqui ele não é auto-independente, ele precisa de um DB context para funcionar, ok? Então essa é a grande diferença entre você ter um objeto persistente e um objeto não persistente, ok? O tráfego aumenta em memória, mas você tem um código mais limpo, mais enxuto e também você tem ali um objeto mais inteligente. Então são duas estratégias que você pode utilizar e que você vai utilizar na sua carreira como programador. Você às vezes como arquiteto, você às vezes como líder de equipe ou você no seu próprio projeto, você vai ter que tomar a decisão em que tipo de estratégia você vai querer usar. Muitas vezes você vai para essa estratégia, porque normalmente essa estratégia aqui, que é a não persistente, é o que é mais ensinado. Mas às vezes você vai ver que essa outra estratégia aqui, às vezes ela pode ser mais inteligente para você, você pode ter então algumas escolhas melhores utilizando o objeto persistente. Vai depender do seu projeto, vai depender do seu humor, vai depender da sua vontade em utilizar essa estratégia. Mas vale muito a pena eu mostrar para vocês como é que funciona, como que vocês podem utilizar então o seu próprio objeto, como que você pode transformar o seu próprio objeto em um objeto persistente, ok? Agora a gente vai lá para o computador para eu mostrar para vocês tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Pronto, pessoal, então de volta no computador mais uma vez. Então agora a gente vai para mais uma aula. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de me chamar e marcar a sua aula particular para que eu possa te ajudar a você ir mais longe, ok? Perfeito, minha gente. Então, vindo aqui para o nosso código, eu vou te mostrar aqui algumas formas de fazer a mesma coisa. Ou seja, aqui, minha gente, nessa estratégia, eu utilizei então um contexto chamado context cliente, que vai fazer então a conexão com o banco de dados e vai salvar os dados de um cliente, né? Então, se eu clicar com direito, vocês vão ver aqui então que eu tenho um objeto que eu criei, que ele herda de DB Context, ok? E esse cliente context ele é responsável por fazer toda a iteração que eu tenho do meu objeto cliente.
Aqui eu tenho o nome da base de dados que eu vou utilizar, que é o model persist, então ele vai ficar uma base de dados com um nome chamado model persist, e aqui eu tenho ali o meu objeto clientes, que é onde eu vou fazer toda a iteração do meu dbContext. Neste outro caso, né, aqui, por exemplo, eu vou então criar aqui um using, ou seja, eu estou criando a instância do meu contexto, e aí dentro do meu objeto clientes, eu estou adicionando aqui uma instância nova de cliente, passando alguns dados e salvando todas as alterações, ou seja, todos os clientes que eu adicionei diretamente nesse contexto, tá? Então isso daqui vocês já viram, já viu como é que funciona, então não é nada de novidade aqui para vocês, mas é uma forma de escrever essa forma de incluir um dado, ou seja, um cliente no Entity Framework. Agora eu vou comentar essa daqui e vou deixar essa segunda estratégia. Nessa segunda estratégia, eu crio uma instância de dbContext, porém eu não estou fazendo o using aqui, né? Ou seja, eu não estou determinando o início e o fim para o meu Garbage Collector limpar. Aqui o meu Garbage Collector ele vai limpar os dados da memória de acordo com o tempo dele, tá? Então eu não estou definindo um dispose aqui do meu objeto, né? E nesse caso eu estou definindo um dispose do meu objeto, porque ele tem início e fim para a existência desse contexto. Neste caso aqui eu não estou falando isso. Mas eu criei um novo contexto de uma classe e aqui eu estou adicionando um novo objeto. Nesse novo objeto eu já crio a instância dele e já passo as propriedades e mando salvar as alterações. Ou seja, bem parecido com esse código aqui, né? Com um pouquinho menos de linha de código e deixando ali o Garbage Collector tomar conta da ação. Neste outro terceiro aqui, ó, como que ele está fazendo? Neste outro aqui, ó, eu crio o contexto, crio a classe, preencho atributo por atributo da classe, depois eu adiciono ele no meu clientes e mando salvar, ok? Essa estratégia aqui não é a estratégia do model persistente, ou seja, essa estratégia é um modelo que ele é burro, né? Ou seja, um modelo que ele não tem muita informação, um modelo que simplesmente só tem as propriedades aqui, ele não tem método nenhum, e eu tenho então um contexto que vai fazer toda a iteração do meu objeto, ok? Então essa é uma das formas aqui. A outra forma é você criar, então, um objeto e esse objeto seu, ele herda de dbContext. Ou seja, nesse caso, eu criei um produto e estou falando que ele também é um dbContext. Neste caso aqui, você está vendo que o meu cliente, ele não é um dbContext, né? O meu cliente aqui, ó, ele é um objeto burro, mas esse cliente dbContext, ele é responsável por trabalhar com aquele objeto burro. Então, neste outro caso, já é diferente. Eu estou falando que esse objeto aqui, ó, esse projeto produto, ele é poderoso, porque ele tem todos os métodos e atributos do dbContext. Então ele é um dbContext. E aí na minha criação, obviamente eu coloco qual é a base de dados que eu vou utilizar, falo quais os atributos que eu vou usar da minha classe, e aqui eu retorno todos os produtos que eu quero. Ou seja, aqui eu faço um dbset para retornar todos os produtos da minha base de dados. E aqui eu tenho um outro método chamado save. E o que esse método save faz? Ele vai utilizar esse próprio objeto aqui, que é o objeto onde eu adiciono as instâncias que eu quero, né, para salvar, mas só que nesse método eu pego todos os meus elementos, adiciono quem aqui, ó, que eu vou fazer a alteração? Ele mesmo, a instância desse mesmo próprio objeto, e dou um save changes. Neste caso, o meu encapsulamento está utilizando o Entity Framework para que eu possa ter uma sensação de um model mais inteligente, ou seja, um model persistente. Como que esse código aqui fica então pra gente? Vamos lá. Eu vou vir aqui então no meu contexto, só que ao invés de eu utilizar clientes nesse caso, eu vou utilizar produtos, tá bom? Mas o conceito aqui é o mesmo, tá? Então neste caso, olha lá que interessante. Eu vou criar aqui uma variável chamada produto. E aí, nessa instância de produto, olha lá, produto, né? Eu já criei essa instância e essa instância minha aqui, ó, ela já é uma instância do tipo persistente, porque ela já é um dbContext. Então posso simplesmente fazer aqui, ó, produto, ponto nome, e vou colocar o nome que eu quero. Ou seja, eu quero colocar aqui o produto chamado, vamos colocar furadeira. Furadeira. E aí aqui eu vou colocar a descrição dele, então produto.descrição. Nesse caso eu vou colocar a descrição como, deixa eu pensar aqui, vou colocar como elétrica, tá? Então, uma furadeira elétrica. Então vem aqui, elétrica. Beleza. E aí, o meu terceiro aqui eu simplesmente vou salvar no banco de dados. Então, produto.save. Nesse meu save aqui, nota, gente, que ele também tem os métodos que ele herdou. Eu tenho save changes aqui também, né? Mas eu estou utilizando o meu save, porque esse meu save, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a instância que eu criei,
ou seja, essa nova instância que eu estou preenchendo esses dados e vai adicionar no meu elemento, na minha coleção do DBContext, né, do meu DB7, que é onde eu vou ter a tabela no banco de dados, e onde eu adiciono e salvo as alterações. Então, olha lá, o meu encapsulamento deixou com que o meu objeto ficasse mais simples, sem eu ter que envolver um objeto terceiro, fazendo então com que esse meu objeto ele possa se persistir. Mas eu posso fazer isso aqui melhor ainda, ou seja, eu posso criar em uma só linha essa opção. Então, estou criando aqui um produto, onde eu vou passar aqui o nome igual a, vamos colocar aqui, lixadeira, vamos lá, lixadeira, e aí, vírgula, eu estou colocando aqui a descrição como, Lima, e aí eu simplesmente vou dar aqui um ponto save, ou seja, em uma única linha eu fiz a mesma coisa que esse objeto. Os dois dá na mesma, os dois vão fazer a mesma coisa. Porém, esse meu objeto ele ficou infinitamente mais simples. Por quê? Eu já tenho um objeto inteligente que ele mesmo já se persiste. Ele mesmo já faz tudo que eu preciso na minha base de dados. Olha a diferença desse código para este código aqui. Então, esse aqui você tem um objeto mais completo, mais encapsulado, né? Então, gente, é assim que funciona. Você vai decidir qual estratégia que você quer utilizar. Se você quer utilizar esse tipo de estratégia ou esse outro tipo de estratégia. Você, com a sua equipe, com as pessoas que vão trabalhar com você, vão olhar a melhor tipo de estratégia, né? E decidir como que vocês vão trabalhar, ok? Vamos ver se isso daqui vai funcionar? Eu vou dar aqui um play e aí vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu colocar o debugger aqui também, né? Para ele parar no debugger. Beleza, parou aqui no debugger, então estou indo para o próximo. Olha lá, utilizei o save, ele vai lá na minha base de dados, vai criar, vai fazer toda a alteração que precisa e já salvou o dado no meu banco de dados. Vou utilizar ele aqui também, já salvou o dado no meu banco de dados. Agora eu vou entrar aqui no meu banco de dados, tem o meu model persist, vou aqui dar um atualizar nas minhas tabelas, atualizar. E aí vocês vão ver que eu tenho a tabela de produtos e a tabela de clientes. Cliquei com direito, vou mandar listar as listas da tabela. E aí tá aí, furadeira, lixadeira, tá tudo aqui funcionando, ou seja, todos os itens que eu mandei inserir na base de dados, ele está inserindo normalmente. Ou seja, eu utilizei aqui um objeto com uma estratégia um pouco mais inteligente, tá bom? Vamos construir um outro? Tá. Só para a gente refazer aqui e entender passo a passo como que eu fiz esse tipo de objeto, ok? Então eu vou comentar aqui e vou criar um outro tipo de objeto agora. Então vamos lá, eu vou criar um objeto, vou colocar aqui o nome dele de prêmios, ok? Então vou duplicar, na realidade eu vou duplicar não, eu vou criar uma classe do zero. Vou clicar com direito aqui, vamos lá, adicionar aqui uma classe e essa classe eu vou chamar de prêmios, né? Eu preciso pausar aqui a minha depuração, vou clicar com direito, vou adicionar então uma nova classe, essa nova classe eu vou chamar de prêmio. Então vamos lá, deixa ele carregar aqui para mim. Então, minha classe, eu vou dar o nome dela de prêmio. Perfeito, então está criando a minha classe aqui, beleza. Vou deixar essa minha classe como pública e vou mandar ela herdar de DBContext, porque eu quero que ela seja um objeto inteligente, ok? DBContext. Quando eu colocar o DBContext, obviamente ele não vai enxergar aqui o meu objeto do link, né, do Entity Framework. Aí eu já coloco para ele enxergar. Vou criar aqui o meu construtor e falar qual é a base de dados que eu vou utilizar. Então, prêmio, abre e fecha o parênteses, coloco 2 pontos e falo qual que é o tipo de base de dados que eu vou utilizar. Então, eu vou deixar aqui da mesma forma que eu já tinha feito, né? Então, ele vai usar como base a minha database, que é o model first, né? E aí eu vou criar aqui as propriedades, o ID, então public, int ID, e vou colocar aqui ele como getSet, normal, então essa é a minha primary key, get e set. Vou criar aqui o meu outro como nome, então public, string, nome, e vou fazer a mesma coisa aqui, o meu get e o meu set. Beleza, e vou criar aqui o valor do prêmio. Então vamos colocar aqui public,
public float e vou colocar aqui como valor, né? Vai ser o valor do meu prêmio. E aí eu venho e coloco aqui como get e set, ok? Beleza. Depois que eu fiz isso, eu vou definir o método que eu quero para gravar os dados na base de dados. Então eu venho lá, public. Na realidade, antes de definir o método que eu quero gravar, eu vou fazer aqui o método todos, né? Ou seja, o método para buscar todos os elementos, que é esse método aqui, ok? Então, eu coloco aqui para buscar todos os elementos, vou deixar em português aqui, ó, todos. Assim eu busco todos os elementos. Por que também somente todos aqui? Ó? Porque eu tenho prêmio.todos, ou seja, aqui eu tenho todos os prêmios do meu objeto, da minha instância do objeto produto. Na realidade aqui é prêmio, né? Então eu vou alterar aqui, ó, prêmio. Perfeito? Então todos os objetos da minha tabela prêmio. E aí eu venho aqui e faço agora o save. Public, void, porque eu não quero nenhum tipo de retorno, e salvar, deixando aqui em português para facilitar também para vocês aí. E aí nesse caso eu venho aqui this.todos, o todos eu vou adicionar o objeto que eu quero alterar ou incluir, e quem que vai ser? A própria instância do meu objeto, ou seja, eu quero que ele se persiste, ok? Que ele se persista, né? E aí eu dou um this aqui, ponto save changes, ou seja, ele vai salvar todas as alterações que eu fiz do objeto que eu adicionei aqui no meu todos, ok? Perfeito, já tenho mais uma classe aqui chamada prêmio, agora é somente a gente utilizar. Então vou vir aqui no meu programa CS e vou criar a nova instância de prêmio. Então new prêmio, abri e fechei o parênteses, abri aqui a minha chave e vou colocar ó, o nome igual, e aí eu coloco aqui medalha 5km e venho e coloco o valor do prêmio, vamos colocar aqui o valor de 29,90. Legal, ponto e vírgula, na realidade antes do ponto e vírgula eu vou dar aqui um salvar, para salvar o dado no banco de dados, tá aí. Vou colocar ele como 29 somente, prontinho, porque aí ele não vai dar incompatibilidade neste caso. Perfeito, então tá aí, já criei o meu objeto, agora vamos rodar. Na nossa base de dados aqui, ó, vamos ver se a gente tem alguma tabela de prêmio? Não, não tem, né? Então agora a gente vai rodar o nosso código para que ele então possa criar a nossa tabela de prêmios. Vou dar um play e vamos esperar ele rodar. Aqui ele ainda deu erro na compilação, deixa eu ver aqui, está faltando alguma coisa. Analytics, tá, esses dois aqui são objetos que eu estou utilizando, deixa eu arrancar da minha classe, compilação bem sucedida, dei um play novamente, vamos ver agora se ele vai rodar. Rodando, legal, tá possivelmente já criando a tabela lá no meu banco de dados, porque aqui ele já tem esse auto create e já fechou o meu objeto, ou seja, ele já passou por aqui e possivelmente já deve ter criado a tabela e já deve ter criado o registro no banco de dados. Vamos checar, vou vir aqui nas minhas tabelas, vou clicar com direito, vou dar aqui um atualizar, perfeito, ele já criou aqui a minha tabela de prêmios, vou clicar com direito, vou mandar listar os dados, tá aí, ele cadastrou os dados para mim. Por que cadastrou duas vezes, Danilo? Porque o meu antivírus aqui ele fica checando e ele testa o objeto para ver se é vírus e depois roda novamente. Então, problemas do Windows, né? Mas enfim, vocês já viram aqui que ele funcionou perfeitamente com a nossa alteração e com a estratégia do objeto persistente, ok? Pessoal, então se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o like, não esqueça de comentar, não esqueça de pedir sugestão para as próximas aulas. Vocês também podem me seguir ali no Instagram, me seguir no Facebook. O meu Instagram é @danilo.aparecido.santos. Então você vai me encontrar no meu Instagram dessa forma. Você vai me encontrar também no Facebook como Danilo Aparecido. E aí basta você ir lá, me adicionar no WhatsApp, me adicionar nas redes sociais para que a gente possa também ter um contato mais próximo e você me pedir sugestões de próximas gravações que eu possa fazer, tá bom? Então é isso. Compartilhe esse vídeo, mostre para outras pessoas para que elas também possam aprender mais. Vou ficar por aqui porque amanhã tem um outro dia intenso e é isso. Vamos melhorando a cada dia, para passar o nosso melhor para a pessoa que está aí do outro lado, ou seja, você. Então fique com Deus, até mais e até a próxima aula.